Oi, gente! Estamos aqui ao vivo no meu e no seu podcast favorito. Eu posso, você pode, mulher pode. Para começar, já vou pedir para você curtir o vídeo desse episódio, porque com certeza você vai gostar também dos outros que a gente já fez por aqui e os que virão. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal para você não perder toda quarta-feira às 7 da noite um episódio exclusivo e especial sobre nós, sobre mulher, dando voz às mulheres e aos nossos assuntos super necessários. Também vou pedir para vocês nos seguirem lá nas nossas redes sociais. A gente tem o @mulher.pod, que é o Instagram do podcast. Temos o @RailaSantosADV, que é o meu Instagram. Além de pessoal, ele também é profissional. Para quem não me conhece, eu sou advogada e produzo conteúdos lá também. E o @agência Caia e o Zaio.studio, que é a agência que produz e o estúdio que produz e apresenta esse podcast maravilhoso para vocês. O Mulher Pode. Se inscreve também lá no canal do Zaio, gente, o Zaio Estúdio, que sempre está postando os cortes, não só do Mulher Pode, mas de todos os podcasts que é produzido aqui, que é apresentado pela Caia, pelo Zaio. Então aproveita, corre lá, porque às vezes tem outro podcast sobre outros assuntos que vocês também vão se interessar. E para abrir esse episódio, primeiro eu gostaria de informar para vocês que eu não estou de rosa choque à toa. Esse é um quadro exclusivo que a gente está estreando hoje, no ano de 2023, para vocês, o quadro Rosa Choque. Sim, um quadro novo, onde eu não vou trazer convidados, mas vou estar aqui falando de assuntos muito importantes com vocês, para trazer aquele choque de realidade do mundo feminino, que é o nosso mundo que a gente precisa falar cada vez mais para ver se muda alguma coisa e melhora. E o tema de hoje, ele é um tema que eu sou muito questionada na vida e na minha atuação profissional. Sempre me perguntam por que a violência contra a mulher, a violência de gênero, parece que nunca vai ter fim no Brasil. Porque parece que ela não vai acabar, muito pelo contrário, porque ela parece que sempre vem aumentando ano após ano. E dentre tantos fatores e tanta justificativa e tantas coisas que me levaram a escolher esse tema para o primeiro episódio do Rosa Choque, no final do ano de 2022, teve um episódio muito específico e muito marcante, que me fez também questionar o porquê, mesmo sabendo dos fatores que envolvem o crescente fato, a crescente incidência da violência na nossa sociedade. Essa história me marcou assim, de uma forma muito me atravessou, vamos dizer assim. Por quê? A violência foi contra a mulher, mas ela não foi uma violência física contra a mulher. Foi um episódio, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, onde um pai assassinou 3 crianças, 3 ou 4, agora exatamente não vou lembrar, mas assassinou os próprios filhos para se vingar da ex-mulher, que já havia pedido a medida protetiva porque ele ameaçava matar ela, que já não mais queria ficar naquele relacionamento, e por uma situação assim que a gente vê tão no nosso dia a dia, mulheres que não querem mais estar no relacionamento, mulheres que não se sentem mais felizes, confortáveis do lado de um homem que inclusive é violento, elas não têm a paz de sair de um relacionamento abusivo quando elas resolvem. E aí, para se vingar, segundo ele, né, ele informou para a polícia que ele quis se vingar da mulher e por isso ele assassinou os próprios filhos. E eu fiquei reflexiva com isso foi algo que me atravessou, porque é um absurdo a gente pensar que isso existe, mas isso é muito real. E entre outros casos que acontecem, teve também um episódio, inclusive no município de Itaperuna, também na mesma semana que aconteceu esse episódio do rapaz, onde um homem tentou matar a mulher queimada, mulher que estava grávida do próprio filho dele. Então, se a gente for procurar entender, a gente nunca vai conseguir entender o que passa na cabeça de uma pessoa que faz isso. Mas se a gente for estudar sociologicamente, a gente consegue entender que essa violência contra a mulher, ela é uma violência estrutural. E muitas pessoas colocam expectativa na legislação, no governo, e nas sanções, nas prisões, na punição, para que isso acabe. Só que, na verdade, as legislações, o Código Penal, a prisão da pessoa que faz isso, é uma forma exatamente como o próprio nome já disse, para punir pelo acontecido e buscar, de alguma forma, uma proteção para essa mulher.
Mas jamais uma lei por si só, uma legislação por si só, conseguirá acabar com a violência de gênero, com a violência contra a mulher em nossa sociedade, porque essa violência ela é estrutural. Nós vivemos em uma sociedade onde a estrutura de desigualdade de gênero é muito incidente, é muito grande a desigualdade entre homens e mulheres em todos os setores. Eu poderia aqui pontuar um por um, mas eu ficaria noite inteira no episódio falando para vocês. Então, a desigualdade em todos os lugares, igualdade de oportunidade, de tratamento, de educação, de atividades que são atribuídas a homens e mulheres. E essa desigualdade, ela reforça cada vez mais essa violência estrutural. Porque a violência contra a mulher, ela está enraizada, ela está na nossa cultura. Quanto mais você vê essa desigualdade incidente, ainda que a nossa Constituição Federal preveja de forma explícita, expressa, que ela traz a previsão lá, mulheres e homens têm o mesmo direito, são iguais perante a lei, na prática, isso é um pouco diferente. E o Brasil, ele é o país que tem uma das maiores taxas de desigualdade. E isso fica muito autoexplicativo, o porquê também ele é um dos países disparado na frente com maior índice de violência contra a mulher. A violência contra a mulher, eu não sei dizer para vocês quando ela vai acabar. Eu torço para que ela acabe quanto antes, porque estamos todas vulneráveis a isso. Mas o que eu posso dizer é que para que ela chegue ao fim, precisamos muito mais do que leis. A gente precisa de mudar esse sistema, de mudar a estrutura como um todo e não sempre colocando a responsabilidade sobre o outro. É claro que o governo, as leis têm que agir por nós, sim. Eles estão lá porque nós colocamos os nossos representantes. Mas a gente precisa mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Nós precisamos começar a mudança em nós para que essa estrutura, para que essa sociedade, para que essa cultura seja rompida, esse patriarcado, esse machismo seja rompido, essa desigualdade acabe ou pelo menos diminua, né? Porque ela é gritante. E assim a gente caminha em direção ao fim dessa violência, porque desde os primórdios existe uma ideia de homens no comando. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que todas as atividades de tomada de decisão, de estar no comando para resolver alguma coisa, sempre parte dos homens diante da imposição da sociedade? E isso é importante a gente até falar sobre dados, porque no Brasil, em 2017, teve uma pesquisa onde os próprios homens, 19% deles que foram entrevistados, se sentiam e afirmavam ser superior às mulheres. E não somente eles, mas as próprias mulheres se sentiam assim. E é importante a gente analisar que isso começa lá atrás, quando a gente ainda é jovem, quando a gente ainda é criança. Porque dentro dessa mesma pesquisa, 40% das meninas de 6 a 14 anos se sentiam inferiores e menos inteligentes que os meninos da mesma idade que elas. Inclusive, afirmaram deixar de realizar atividades de criança que tanto menino quanto menina pode fazer, porque não existe coisa de menino e coisa de menina. Mas elas afirmavam deixar de fazer por achar que não tinha a mesma habilidade, a mesma inteligência, o mesmo desenvolvimento que os meninos naquela atividade. Então, isso é preocupante, porque a gente percebe que culturalmente, socialmente, o problema vem desde cedo, lá de trás. A gente já cresce com isso enraizado e, como eu disse inicialmente, nós temos sim a previsão na lei, da Constituição Federal, que é a nossa carta magna, a lei que está acima de todas no Brasil, que homens e mulheres são iguais perante leis e para todos os tipos de tratamento, mas na prática a gente percebe que não é bem assim. É que a própria sociedade ela anda na contramão do que a lei prevê. Então, se a gente mantém esse prestígio de homens, né, no poder, homens à frente de tudo, homens na tomada de decisão de todas as coisas, a gente reforça essa desigualdade. E quando a gente reforça essa desigualdade, a gente aumenta o índice de violência contra nós mesmas, nós mulheres. Então, a gente precisa ocupar espaços de liderança e de poder, bater de frente nas atividades do dia, não se limitar porque acha que é um homem que tem que ocupar aquele lugar. Porque o que acontece? No sistema patriarcal, a forma de
de impor a sua vontade sobre a forma do homem no sistema patriarcal, de impor sua vontade sobre a mulher, é por meio da autoridade. Então, eles querem exercer sobre nós uma autoridade. Quando eles se veem contrariado, quando eles se veem assim, olha, existe uma mulher que está batendo de frente comigo, que não está aceitando, por causa desse sistema que criou essa desigualdade, faz ele crer que ele é superior à mulher, ele impõe sobre ela o uso da violência física, psicológica, moral. Então, pode perceber que toda vez, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da sua relação de amizade, que houver um homem que se sente na posição de autoridade e você contrariar, ou ele vai zombar de você. Volto, você corta depois? Toda vez que houver um homem no ciclo da sua amizade, da sua família, do seu trabalho, e você bater de frente com as ideias dele, você não aceitar aquela imposição de autoridade sobre ele vai zombar de você, ele vai te ridicularizar, vai te menosprezar, ele vai, inclusive, impor algum tipo de violência, dependendo do cenário, seja por ameaça, seja até a violência física, como a gente vê noticiado dia após dia em todos os lugares que acontece, principalmente nos relacionamentos amorosos. E aí, quando a gente pega e analisa que essa violência contra a mulher é um fenômeno estrutural, a gente começa a entender, como eu expliquei aqui, que ela deriva dessa desigualdade como um todo. Uma desigualdade que se utiliza de forma injusta da condição de autoridade desse homem para manter a mulher em situação de submissão. Por quê? O fato dele zombar de você no momento pode parecer que é uma brincadeira. O fato dele te menosprezar, tem mulheres que nem ligam para isso. Eu pessoalmente sou muito assim. Mas se você for analisar, você entende que é uma forma violenta dele se opor à sua contrariedade, à sua posição também de autoridade em relação a ele. Então, a violência contra a mulher ela não é um fato isolado. A gente precisa sempre afirmar isso. Ela é fruto de um comportamento social, de uma estrutura patriarcal, de um sistema que sobrecarrega a mulher e suas atividades, suas diversas atividades, suas atividades maternas, suas atividades profissionais, sua atividade de casa. Então, traz para a mulher uma sobrecarga gigantesca que não é atribuída aos homens. E aí, com isso, inúmeras atividades são acompanhadas de muita cobrança. Quantas vezes, dentro do seu ciclo familiar, dentro do seu ciclo de amizade, você já não viu uma mulher sendo cobrada porque ela não está dando atenção para o marido, para os filhos, ou porque ela deixou a casa desarrumada, ou porque ela não está se dedicando aos estudos quanto ela devia, porque, na verdade, ela precisa dar conta das coisas de casa, ou porque ela não tá tendo o mesmo desempenho que um homem dentro do trabalho, porque ela se divide muito. Mulher é uma multiplicidade, ela é mãe, ela é esposa, ela é uma estudante, ela é uma profissional, ela trabalha. Então, toda essa sobrecarga que é atribuída somente à mulher, ela vem junto com uma cobrança. E essa cobrança coloca a mulher numa posição de subordinação, de submissão, como se o tempo todo tivesse alguém falando o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, que horas ela tem que apresentar resultados. As pessoas cobram resultados de uma mulher. Vocês podem perceber que na criação de um filho, para as mulheres que não são mães solos, que eu estou falando agora, porque a mulher quando é mãe solo, infelizmente, a gente tem a realidade do homem que não contribui nem com a pensão alimentícia. Se a gente for parar para ver, muitos deles são omissos e não pagam a pensão alimentícia. Quem dirá com a criação? Triste, duro, mas é real. Não concordo, acho um absurdo, mas a gente precisa falar da realidade. Mas a gente pega mulheres dentro de um casamento, onde, teoricamente, elas são mães junto com o companheiro, elas não são mães solo, você percebe que sempre a cobrança sobre a educação de um filho, o desenvolvimento de uma criança é da mãe. As próprias escolas, quando precisam tratar de algum assunto sobre a criança, primeiro procuram a mãe. Perguntam da mãe o que está acontecendo. Por quê? Já é imposto, culturalmente, que essa cobrança, que esse lugar de subordinação, de submissão, seja o da mulher.
que a cobrança sobre todas as coisas seja em cima da mulher. Então, a gente manter essa desigualdade na nossa sociedade reforça a violência contra a mulher e a gente não pode achar que isso é um fato isolado. Inclusive, se a gente começar a analisar a questão do estereótipo de gênero, a gente percebe que esses estereótipos, eles levam o desequilíbrio aí de poder entre homem e mulher. Por quê? Quando a gente... É o que eu acabei de dizer, a gente coloca a mulher numa caixinha e o homem em outra, como se existisse posições e coisas de homem, posição e coisas de mulher, a gente reforça essa desigualdade, a gente desequilibra a força e o poder entre os gêneros, né? As mulheres, elas acabam ficando numa posição que elas sempre vão estar no estereótipo da submissa, no estereótipo da servidora, porque a mulher, ela foi criada desde sempre para servir a casa, para servir aos filhos, para servir ao marido, para dar conta das coisas para o outro, né? Até no trabalho, para servir, para prestar favores, para estar sempre dando atenção e ouvindo, até porque em muitos locais, se a mulher ela não é aberta, né, a fazer tudo o que ele é pedido, que é imposto, elas correm risco, inclusive, de perder o seu emprego. E eu não estou falando de exercer apenas a atividade que elas foram contratadas para fazer. Eu estou falando numa relação como um todo. E se a gente for pegar para analisar essa questão de estereótipo de gênero também no mercado de trabalho, isso também reforça a desigualdade e a violência contra a mulher. Quando a gente coloca homens e mulheres com o mesmo desempenho, com a mesma atividade, contratados para a mesma função e com salário distinto. Mais uma vez, o estereótipo de gênero colocando a mulher numa caixinha da submissão, da subordinação. Então, para essa ideologia de estereótipos de gênero, que cada gênero tem a sua atividade, que tem coisas para homem, tem coisas para mulher, tem atividade de homem e atividade de mulher, considerar a mulher sempre inferior torna legítima a imposição de autoridade do homem sobre ela. E falando assim, parece muito óbvio, mas eu não sei se vocês já tinham refletido sobre isso em casa. Sobre o quanto que a nossa cultura e a nossa sociedade e todo esse contexto nos colocam em uma posição difícil de sair e que isso sempre vai reforçar a violência. Porque uma vez eu li no livro sobre isso, e eu nunca vou esquecer desse trecho, não foi exatamente com essas palavras, mas a ideia era essa. Toda vez que a gente tiver numa relação, seja ela qual for, e um homem, ele tiver a sua ideia, a sua vontade, e ele impor a sua vontade, e uma mulher resolver não ceder, não cumprir, não aceitar aquilo que ele quer, ele vai usar, através da sua autoridade, a força sobre ela. Quando a gente fala força, não necessariamente a força física. Porque a força física, a gente vê quando tem, né? Porque deixa marcas no corpo da mulher. Mas existem mulheres machucadas, subordinadas, submissas, e sendo alvo de ataque de forças machistas de outras formas. De forma moral, de forma coercitiva, de forma psíquica. Então, todas as vezes que ele for confrontado, ou a sua vontade não for obedecida, já que a mulher na cabeça dos homens é colocada na caixinha da submissão, ele vai usar da sua autoridade. E a sua autoridade, por se achar, né, dentro da ideologia de estereótipo de gênero, por se achar superior à mulher, reforça sempre essa violência de gênero. Usando o quê? Uma imposição por meio dessa força como um instrumento mesmo de domínio e controle. É aquela coisa, né? Quando você não cumpre com alguma determinada atividade que você precisa cumprir, quando você faz algo que dentro de um... Deixa eu tentar usar um exemplo. Quando a gente é criança, a gente tem nossa educação. Nossa mãe manda a gente fazer alguma coisa, e se você desobedece ou se você faz algo muito errado, você tem uma punição, que é um castigo. Né? Isso seja menino ou menina. A educação que a gente conhece, pelo menos aqui no Brasil, é assim. Você fica de castigo.
às vezes, né, leva até umas palmadas, a gente também pode conversar sobre isso depois, dentro do ECA, mas não vai ser pauta agora. Mas, enfim, usa-se por meio do controle e do domínio uma forma de nos educar. Então, ó, fez algo errado, tem que pagar por isso, já na ideia de ensinar o que é certo e o que é errado. Quando a gente cresce e aí a gente analisa a ideologia de estereótipo de gênero, não foge muito dessa ideia. Por quê? Quando você tem a imposição da vontade de um homem, não existe certo ou errado, existe a vontade dele e a sua. Só que para ele, você está fazendo errado, você está sendo desobediente. E por você ser desobediente, ele quer te dominar, ele quer te controlar. Por quê? Socialmente, culturalmente, ele entende que ele, por ser homem, tem a força, tem a autoridade, tem o domínio, é superior a você, mulher. E aí você foi contra isso, você foi na contramão desse pensamento e não foi submissa ao que ele quis, você está desobedecendo a ideia dele ali. Então, o que é que ele pensa? Poxa, ela está desobedecendo? Quem desobedece tem que ser punido, então vou punir ela de alguma forma. E aí, a força, a violência é uma forma de usar. Ah, Raíla, mas você acha que toda vez que um homem bate numa mulher, que um homem ameaça uma mulher, ele tem toda essa linha de raciocínio? Claro que não. Claro que você acha que o homem vai parar e vai pensar em tudo isso como uma forma de um plano super estratégico para poder fazer a mulher ser controlada por ele? Não, gente, isso está enraizado. Isso, infelizmente, acontece de forma muito natural. Eles fazem porque eles estão instruídos a fazer isso dentro de uma sociedade que encaminha para isso. É claro que existem homens que não são dessa linha, que não estão enquadrados dentro dessa ideologia de estereótipo de gênero. É claro que nós, cada dia mais, estamos vendo homens evoluindo e se abrindo a aprender, a entender, que não tem em si essa prática. Mas eu estou falando aqui da maioria, do que a gente vê todo dia passando no jornal, do que a gente recebe todo dia no celular, vê na rede social. Eu estou falando aqui desse desequilíbrio de poder, desse desequilíbrio de autoridade como um fator determinante da geração de violência. E aqui, para ser bem claro com vocês, enquanto nós mulheres somos consideradas inferiores e submissas, nós estaremos vulneráveis à violência. E essa violência contra nós não vai acabar enquanto isso não mudar. E eu tô considerando isso uma afirmação mesmo, porque isso é estudo, isso são pesquisas, e toda essa violência contra nós, ela é considerada uma afirmação de poder e controle do homem sobre nós. Então, a gente questiona muito legislação, punição, prisão, tem que ter. Tem que ter porque quem faz algo extremamente errado, quem agride, mata, o feminicídio é um dos índices maiores no nosso país, infelizmente, tem que ser punido pelo que fez. Mas para desconstruir isso, para que não chegue ao ponto de acontecer a violência, de o homem ter que ser punido, para que a violência de fato acabe, a gente precisa começar lá atrás, na base da educação. Eu sempre reforço isso. Para acabar com a violência, a gente precisa acabar com a demanda patriarcal, né? Com as demandas patriarcais, né? Como um todo, em todos os setores da nossa sociedade. A gente precisa considerar o fato da mulher como igual ao homem. Isso está na nossa lei, isso está na nossa Constituição. E a nossa sociedade precisa, né, falar tanto da Constituição, muitas das vezes quer mudar o que está na Constituição, mas precisa interpretar, entender e praticar o que está nela, para que, de fato, a gente chegue a esse patamar de igualdade, para que a educação das crianças, das jovens, como eu disse aqui durante o início do episódio, das meninas de 6, 14 anos, seja diferente. E não que a gente foque somente na educação de meninas fortes, empoderadas, de meninas que não são submissas, mas que a gente também foque na educação de meninos, homens, não machistas, que não segue aí uma ideologia de estereótipo de gênero, que não vai por esse viés do patriarcado, de que são superiores, de que têm autoridade. Inclusive, é até importante a gente falar sobre as crianças,
Porque já ouviu aquele papo de quando a menina chega em casa e fala: ah, mãe, meu amigo me empurrou, meu amigo me beliscou. E aí a gente brinca pra apaziguar a situação. Ah, não liga não, minha filha. Ele gosta de você, ele faz isso para chamar atenção. Gente, isso não pode ser reforçado. Esse discurso de que amiguinho bate na amiguinha porque gosta, porque quer chamar atenção, é a coisa mais errada que existe. Homens crescem com essa ideia de que é certo chamar a atenção da mulher por meio da força, por meio da violência, e elas crescem aceitando isso porque foi normalizado enquanto criança, porque realmente acha que o homem que implica, o homem que tem ciúmes excessivos, o homem que usa da violência é o homem que a ama, que está chamando atenção porque quer ter ela por perto. Isso não existe. Isso é uma compreensão totalmente equivocada da sociedade que também precisa ser desconstruída lá na base da educação. Então, para fechar todo esse raciocínio, quero reforçar com vocês que é muito importante que nós caminhemos aí, é muito importante que a gente, a passos lentos, largos, seja como for que a nossa sociedade nos permita, para ter legislação, para ter políticas públicas que nos amparem, que nos dê proteção, que nos tire de um cenário violento, que acabe com a violência. Mas não dá, gente, não dá para ficar colocando toda a nossa expectativa e a nossa esperança em uma legislação, em uma polícia que prende o autor da violência. Não dá. Isso tudo é importante e precisa sim acontecer. Mas, acima disso, a gente precisa mudar a nossa estrutura. A gente precisa mudar esse patriarcado enraizado, esse machismo enraizado, essa violência que começa desde os pensamentos lá atrás, desde de uma ideia de estereótipo de gênero, onde a menina é colocada numa caixinha de submissão e de inferioridade, e os meninos na caixinha de destaque, de autoridade, de liderança. Isso precisa ser desconstruído. A gente precisa cada vez mais trabalhar a igualdade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres, porque o direito penal, o direito constitucional que prevê a igualdade, que prevê a punição, que prevê a proteção, a Lei Maria da Penha, tão querida por todos nós, eles por si só não serão capazes de acabar com essa violência. Eles punem sim. Pune e garante proteção. Mas para acabar é necessário uma mudança social. E essa mudança começa em nós. Em nós, no nosso pensamento, na nossa forma de agir, na nossa forma, inclusive enquanto mulheres, de abraçar outras mulheres, de não julgar, de não apontar, de não colocar outras mulheres na caixinha da inferioridade, de não criticar os estereótipos de outras mulheres, de dar a mão, de pôr para cima, de não ficar alimentando uma rivalidade feminina, de não dar voz a outros homens. É triste quando a gente vê uma notícia de homens que fizeram algo com mulheres, no que tange a questão da violência, e aí a gente vê, principalmente nas redes sociais, mulheres defendendo esses homens abusivos e agressores. Isso é triste. Isso precisa ser desconstruído dentro de nós, porque nós somos machistas, infelizmente. Nós crescemos na sociedade, nós crescemos nessa cultura, isso também está enraizado em nós. Então, que essa desconstrução comece aqui em nós, de dentro para fora, e que a gente também seja voz, não sejamos omissa diante de uma violência, diante de um abuso, que a gente saiba usar a nossa inteligência, porque mulher é muito inteligente, que a gente saiba usar da nossa inteligência para diminuir cada vez mais essa desigualdade, e aí, quebrando essa desigualdade, a gente caminha juntas para o fim da violência contra a mulher. Esse é meu pensamento de hoje. Esse é o tema que eu quis trazer para vocês hoje, o choque de realidade do Rosa Choque, que é esse novo quadro aqui no Mulher Pode. Espero que vocês reflitam e manda esse episódio para uma amiga, para uma mulher que precisa ouvir sobre isso. Eu acho que todas nós precisamos. Aquela amiga que você acha mais inteligente, mais empoderada, mais... Talvez ela não tenha parado para refletir sobre isso, porque a gente caminha
de mãos dadas, frente a uma proteção para a mulher, frente a aniquilar mesmo a violência, mas às vezes a gente não parou para refletir ainda sobre qual que é a raiz da causa, como que a gente vai acabar com isso. Então, sim, é um trabalho muito grande que tem que fazer, mas eu acredito que os trabalhos pequenos, de formiguinhas, a gente pode dizer assim, cada uma fazendo a sua parte e também homens fazendo a sua parte para desconstruir isso, vai melhorar. Inclusive, homens, levem esses assuntos para as rodas de conversas de vocês, porque homens falam sobre assuntos de homens. Então, se esses assuntos são levados para as rodas de conversa e homens que não têm esse pensamento do patriarcado, do machismo, do estereótipo de gênero, dessa desigualdade, reforçam com outros uma ideia diferente, isso também é fortalecido e é um bem para todos. É isso, um beijão para vocês e até a próxima quarta às 7 horas aqui no Mulher Pode.